filho, pronto para mais uma história? De Paulo Debs, Provérbios em Fábulas. A abelhinha esperta. O primeiro vôo da abelhinha foi acompanhado de perto pela mãe, que não desgrudava o olho nem um só minuto. Cada vez que a pequenina se aproximava de algo perigoso ou de uma flor estranha, a mãe estava lá ao seu lado, corrigindo o vôo da filha. Não se aproxime muito dali e não pouse naquilo também, alertava a mãe. Sim, mamãe, respondia a filha atenta. Quando a abelhinha cresceu, tornou-se operária numa grande colmeia do bosque. Como sempre, era cuidadosa com tudo, conforme a mãe lhe ensinara. A abelhinha cumpria seus deveres com atenção e responsabilidade. Outras abelhas não tiveram a sorte de conhecer tanto sobre os perigos da mata como aquela abelhinha. Por isso, ela estava sempre pronta a preveni-las de algum perigo suspeito. Contudo, muitas delas ignoravam os conselhos e voavam ao léu do destino. Numa manhã de primavera, 2 enxames de abelhas daquela colmeia saíram pela floresta, à procura do néctar das flores para a produção de mel. Um foi guiado pela obediente abelha, o outro foi guiado por uma abelha distraída. Não demorou muito tempo para que as abelhas deste grupo ficassem presas numa teia de aranha, numa árvore do bosque. Mas o outro enxame retornou para a colmeia com seu dever cumprido, e a abelhinha esperta foi muito elogiada. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Provérbios 15, versículo 32. A caravana. Montado em seus camelos, seguiam tranquilos os humildes beduínos em caravana. Após longa caminhada, sob o sol forte do deserto, encontraram o acampamento de um nobre sultão que os recebeu com toda a honra e gentileza. Diante de um banquete delicioso, os beduínos puderam saciar a fome e a sede à luz das estrelas. Na manhã seguinte, ao se depararem para seguir viagem, notaram que durante a noite um dos beduínos havia fugido com uma grande quantidade de joias daquele nobre. Os beduínos partiram indignados com a ingratidão daquele que havia roubado o gentil hospedeiro. Logo à frente, a caravana avistou um homem caído na areia escaldante do deserto. Chegando mais perto, puderam ver que era justamente o mesmo beduíno que havia roubado o nobre sultão e que agora desfalecia, saqueado e sem nenhum pertence. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Provérbios 21, versículo 8. A cobra e as rãs. Numa noite enluarada, a rã coachava distraída numa lagoa amazônica. Atraída pelo som do canto, uma cobra esguia e gulosa deslizou pela água até a pedra onde a rã estava e perguntou: "Está sozinha a cantar para a lua, dona Rã? Onde estão as suas amigas para acompanhá-la num lindo coral? Vá chamá-las agora, e eu me deleitarei com suas belas cantigas." A inocente rã mergulhou e foi cumprir o que a cobra lhe havia proposto. Mal sabia ela que a ardilosa cobra desejava devorar todas as suas companheiras num banquete ao luar. Quando a rã voltou, acompanhada de seu grupo de amigas, a cobra arregalou os olhos diante de presas tão fáceis. Logo, as rãs começaram a coachar, fazendo um coro que podia ser ouvido à distância. Tanto que chamou a atenção de uma onça que vagava por ali à procura de uma boa caça. Assim, quando a cobra se preparou para dar o bote sobre as rãs, as patas da hábil caçadora se apoderaram do seu corpo, devorando-a em seguida. E as rãs continuaram a coachar, felizes à luz do luar. A justiça dos justos livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Provérbios 11, versículo 6. A flor solitária.
Uma Margarida e uma Rosa conversavam muito tristes sobre o pobre lírio que havia murchado de tanto tomar sol. Uma bela orquídea, que em tudo se intrometia, não perdia a oportunidade de ficar sabendo das novidades do jardim. Ela gostava mesmo era de aprontar a maior confusão com tudo que ouvia. "Bom dia, hibisco! Sabe da última do jardim?" dizia ela às flores. A orquídea tinha sempre algo a falar e nunca conseguia ficar com a sua inquieta boca bem calada. Falou tanto de tantos que, aos poucos, as flores do jardim perceberam que não valia a pena contar nada perto da orquídea. E assim foram se afastando até ela ficar só e desolada. Agora, a grande novidade contada para cada nova flor plantada ali era sobre uma triste orquídea que vivia solitária e murcha, esquecida no canto do jardim. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso, evite quem fala demais. Provérbios 20, versículo 19. A fonte. No meio de uma densa floresta havia uma trilha para a Montanha Azul, o lugar mais lindo de toda a região. Por essa trilha cruzavam todo o ano jovens aventureiros que só conseguiam chegar ao destino graças a uma fonte, cujas águas cristalinas serviam para revigorar suas forças. Mas, infelizmente, a água da fonte foi perdendo a sua pureza e limpidez. Tudo causado pelo próprio descuido dos viajantes, que não atentaram para um aviso que dizia: mantenha a fonte limpa. Em pouco tempo, a água não servia mais para ser consumida. Por isso, a ponte foi coberta por uma pedra e esquecida na floresta. Tão esquecida quanto a trilha para a rara Montanha Azul. Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, versículo 23. A nuvem, a chuva e o vento. Solitária no céu, uma nuvem vagava à procura de um lugar que precisasse de um pouco de chuva. Como estava carregada de água, se deslocava lentamente, tentando não se desmanchar antes de chegar a seu destino. O senhor Vento, ao vê-la tão pesada e com dificuldades para se locomover, perguntou com delicadeza: "Para onde vai com tanta pressa assim, dona Nuvem?" "Ora, não vê que eu estou atarefada, transportando minha chuva para um lugar distante?" respondeu a nuvem asperamente. O senhor Vento ficou enfurecido com a resposta malcriada da nuvem e resmungou: "Se você fosse um pouco mais educada, eu até poderia ajudá-la em sua jornada, mas como faltou com respeito comigo, continue seu trabalho sozinha." E do interior da nuvem, uma gotinha de chuva que ouvia a discussão acalmou o senhor Vento, dizendo: "Ó poderoso vento, ajude-me a molhar a terra para que essa produza plantas e árvores que balancem e mostrem a todos a sua honrada presença." Aquelas palavras tocaram o senhor Vento com a delicadeza de uma brisa. Então ele conduziu a nuvem até um lugar deserto para que fosse regado com a chuva, produzisse vida e embelezasse o mundo. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, versículo 1. A palheta. Um famoso pintor preparava o ateliê para a pintura de seu próximo quadro. Com cuidado, ele separava os materiais que precisaria para produzir a obra, não esquecendo o instrumento principal, a palheta de tintas. Ao depositar sobre ela as tintas para o novo trabalho, as cores começaram a discutir entre si sobre qual seria a preferência do pintor. "Viram como ele gosta do vermelho?" disse a exuberante cor. "Ele me colocou em maior quantidade na palheta." "Não diga isso, exibida. Certamente ele pintará um lindo céu." Falou esperançoso o azul. "O que será de um céu sem um belíssimo sol para iluminar?"
questionou o cintilante amarelo. Por que discutem assim? Interrompeu a palheta. Nós seremos usados segundo a inspiração do artista. Mas ao começar a obra, o pintor pegou o pincel e misturou lentamente cada uma das tintas, criando uma tonalidade de cor diferente que tingiu a tela. Horas mais tarde, quando o quadro foi terminado, a satisfação do pintor era imensa. Os elogios tornavam aquela obra mais especial do que todas que ele já havia pintado. E a palheta, silenciosa, guardava consigo as manchas coloridas daquelas tintas que pensavam poder realizar alguma obra com apenas uma cor. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18, versículo 1. A plantinha impaciente. Num bosque verdejante, belas árvores balançavam, embaladas ao sopro do vento. Entre elas, tímida, uma plantinha crescia, ansiosa para tornar-se logo uma daquelas exuberantes árvores. A cada manhã, ela esticava seus frágeis galhos, esperançosa de ter alcançado alguns centímetros a mais. Mas a tristeza logo a abatia, pois nada havia acontecido. Sua ânsia em crescer a impedia de perceber as belezas da natureza ao seu redor. Ela só tinha olhos para as grandes árvores. Os anos passavam voando e a pequenina planta já havia alcançado uma boa altura. Mas a sua infelicidade voltava sempre que ela se comparava às outras árvores do bosque. A insatisfação era tanta que ela a levou a ponto de reclamar, aborrecida. O Criador é muito lento para fazer as coisas. As árvores podiam crescer mais rápido e dessa forma o mundo seria bem melhor. O ar seria mais puro, teria mais sombra para todos. Nesse instante, subiu no seu fino caule uma lagarta que atenta lhe falou: Não tenha pressa, minha querida plantinha. O sábio Criador tem um tempo certo para tudo acontecer. Aproveite que você ainda é pequena e busque fortalecer bem suas raízes para o futuro que virá. Não se esqueça de que você é uma sequoia, a maior árvore do mundo. A plantinha seguiu o conselho da lagarta. Passou a viver feliz, aguardando pacientemente o futuro que o Criador lhe havia reservado. E assim, anos mais tarde, o lugar passou a ser conhecido como o Bosque da Sequoia, a árvore mais alta daquela floresta. O coração do ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, versículo 25. Dona Minhoca. Havia num sítio uma minhoca especial. Ela fazia o seu serviço diário de arejar a terra com muito prazer e muita responsabilidade. Furando a terra e revolvendo os nutrientes, a minhoca cumpria perfeitamente a sua função na natureza. Até as galinhas que não dispensavam um bom petisco respeitavam a minhoca, sabendo do bem que ela fazia à plantação de milho que serviria para alimentá-las. E todas as manhãs o cumprimento se repetia. Bom dia, dona Minhoca, falavam as aves. Bom dia, senhoras galinhas, respondia a minhoca. Tal comportamento despertava espanto nas galinhas do sítio vizinho, que ficavam sem entender tamanha amizade entre bichos tão diferentes. Mas só quem convive com os benefícios da paz reconhece o desperdício da guerra. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Provérbios 16, versículo 7. Os fios de lã. Uma bela e sábia rainha, capturada em batalha, tornou-se refém e prisioneira na torre de um castelo, e assim viveu por longos anos. Como era uma hábil tecelã, a rainha passava o tempo tecendo roupas numa velha máquina de fiar da cruel prisão. Graças ao seu talento, com apenas um punhado de lã, ela fazia maravilhosas peças de roupas que impressionavam até o seu inimigo,
que passou a forçá-la sem compaixão a produzir inúmeras roupas para o reino. A cada manhã, quando da janela da torre ela vislumbrava o nascer do sol, a esperança era tecida no seu coração, pois acreditava com convicção no retorno ao seu saudoso palácio. Para cumprimento desse intento, cada resto de lã que sobrava nos trabalhos, ela usava para tecer pacientemente uma resistente corda para a sua fuga. Após longo tempo de duro trabalho, a rainha conseguiu realizar o sonho tão desejado. A corda, tecida dos frágeis fios de lã, possibilitou que ela escapasse da torre do castelo, retornando sã e salva ao seu amado reino e com a alma renovada de alegria. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Provérbios 13, 22. Oi, amiguinho! Se você gostou, já deixe o seu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber todos os nossos audiobooks. Até a próxima leitura!